médica endocrinologista, responsável por nos ensinar tudo sobre hormônios e como ele impacta o nosso organismo. Estou aqui hoje com a Tizá Londerugai, que vai nos ensinar tudo sobre como os hormônios agem no nosso organismo. Então, Tizá, muito obrigado pela tua presença e seja Obrigada. muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Saluscast. Obrigada, Henrique. Grande responsabilidade, né? Primeiro, só vou agradecer pelo convite, tá? Porque eu acompanho bastante podcast e sempre são discussões de alto nível, assim, então fico bem lisonjeada, né, com o convite, assim. E especialmente, né, porque é feito por ti, que é uma pessoa também de alto nível, né? Então, Obrigado. fico bem contente. Tizá, vamos já entrar na conversa para a Uhum. gente entender o que está acontecendo com esse povo, por que está tendo essa pandemia sobre essa glamorização dos hormônios. Certo. Na verdade, a gente vem observando isso já faz alguns anos, né? Acho que de maneira mais intensa nos últimos 10 anos, né? Essa questão, do uso de hormônios para tratar qualquer situação, né? E acho que a gente está num momento até que isso atingiu uma situação epidêmica que a gente fala, né? Que são muitas, né? Muitas pessoas, muitas situações diferentes, assim. Acredito, na verdade, assim, a gente tem um histórico longo, né, de uso e abuso de hormônios, inicialmente com a questão, né, do fisiculturismo, que acho que é algo muito antigo, né, mas era mais restrito a esta população, né. E aí, nos últimos anos, a gente teve essa questão de hormônios para resolver qualquer situação, né. Muito também isso foi, motivado pelas redes sociais, né, a gente não tem como dizer que não, né, então a rede social ela acabou dando voz para muitas pessoas que, sem talvez uma formação adequada, né, e isso vem ao encontro, muitas vezes, da natureza humana da gente às vezes buscar soluções mais práticas, Hum, né, ou mais rápidas para problemas complexos, né. perfeito. Na verdade é algo importante do ser humano, dos primatas, na verdade, a gente tentar facilitar, né, a busca por certos objetivos, e aí essa propaganda dos hormônios, ela veio muito nessa linha, assim. Uhum. Hoje em dia, na tua prática clínica, tu tem visto que o pessoal procura mais um hormônio específico? Tem um hormônio que o pessoal é apaixonado? Tem, a testosterona, sem dúvida. É que então, é isso que é interessante de ver essa mudança de perfil, né, porque então, tinha essa questão realmente dos esteroides, né, anabolizantes mais restritos antigamente ao perfil do pessoal do fisiculturismo, que é um perfil que continua, mas eles, na verdade, não chegam muito no médico, muitas vezes, porque eles já sabem que muitos médicos não vão trabalhar com isso, né, mas o que a gente tem visto é outros perfis, né, de pacientes mulheres, né, mulheres com intenção de tratar, por exemplo, sintomas de pós-menopausa, mulheres jovens querendo ganhar massa muscular, ou homens e mulheres para tratar cansaço, depressão, ansiedade, então uma série de outras condições que a gente não tem estudo sobre isso, né, e indo atrás e geralmente a testosterona ela vai estar no meio, Entendi. ela é a grande estrela, né. E explica para o pessoal o que que é esse hormônio, para quem não tem conhecimento, não é da área, porque o pessoal pensa, é o hormônio que tu injeta e faz crescer, ou o Uhum. hormônio que faz as coisas acontecer, mas o que que é o hormônio? Bom, hormônios, de maneira geral, assim, partindo bem do básico, né, hormônios, eles são substâncias que elas, são liberadas à distância no nosso organismo e elas vão nos dar uma resposta. Por exemplo, né, dando um exemplo bem prático, se eu tô treinando contigo, tá, a gente tá treinando, fazendo uma atividade física, e aí, tu estipulou para mim determinado treino com né, uma carga. E aí tu pergunta para mim assim: Tizá, como é que tá essa carga? Eu vou te dar um feedback positivo, dizendo, tá legal, ou dá para aumentar, ou vou te dar um feedback negativo, bah, Henrique, tá demais, vamos baixar. É mais ou menos isso que os hormônios fazem. Então, eles comandam, então, eles são liberados à distância de várias glândulas, né? E eles vão comandar uma ação que vai ser, por exemplo, alterar a pressão arterial, alterar a glicemia, alterar a massa, né? Estimular a síntese muscular ou reduzir, estimular a lipólise, quebra de gordura. A testosterona, ela é um esteroide, né, androgênico, certo? Então, ela é esteroide porque ela deriva do colesterol, assim como outros hormônios que a gente tem, e ela é primariamente um hormônio masculino, né? Então, ela é responsável pelos caracteres sexuais masculinos. O que que é isso? É aquela mudança da criança, né?
que vai ficar com o aspecto físico típico do que a gente reconhece por homem. Então, vai ter uma massa muscular maior, vai ter a voz mais grossa, vai ter essa pilificação corporal típica, barba, pelo no peito, né, pelo no abdômen. E ela também, junto com isso, ela vai ter essa questão que a gente fala, né, ergogênica, anabolizante, que é de aumento da massa muscular. E ela também tem uma ação bem importante, questão de comportamento. Então, é nítido, né, desde muito cedo, que a gente nota uma diferença de comportamento biológico, né, entre pessoas que estão sob a ação da testosterona e as que não estão, né, falando homens, mulheres. Então, que a questão até, assim, de um pouco mais de hostilidade, talvez, né, de... até essa questão do interesse sexual, porque isso é biológico, né? Então, lá dos primórdios, né, por uma questão de seleção natural, então, o animal masculino, então, ele tinha essa questão de ter que procurar, ele tinha que procriar com várias fêmeas, né? As fêmeas já tinham que ficar cuidando dos seus filhotes, e isso foi sendo, na verdade, né, mantido até hoje em dia. Então, a ação da testosterona, então, esses caracteres sexuais masculinos mexe no comportamento e também na questão que a gente vê bem importante de massa óssea, massa muscular. Mas a gente tem tanto em homens e em mulheres também, mas infinitamente menos, né, nas mulheres, 10 a 15 vezes menos nas mulheres, né? Eu percebo que a busca pela estética e pela aparência, ela aumenta cada vez mais. E com Exatamente. o tempo parece que essa régua tá subindo. Pessoas maiores, mais bonitas, mas às Ou vezes... não mais bonita. Ou não mais bonitas. Mas às vezes não é uma coisa real. O Não, real que eu digo não é uma coisa não, fisiológica natural. não, não E é. quem olha de fora se atrapalha com isso. Porque Exatamente. faz a consulta com, às vezes, pessoas que estão mal intencionadas e coloca na cabeça dessas pessoas que elas só vão conseguir ter aquele corpo se usar determinada substância. Não sei se isso Exatamente. já chegou na tua prática clínica e se é que tem como a gente educar e trazer um pouco mais de consciência para essas pessoas que o que o Instagram mostra é só o palco, o bastidor é muito diferente. Exatamente. E na verdade o que acontece também é essa venda, não só porque se essa conversa fosse assim, até seria um pouco mais honesta no sentido, olha só, este corpo aqui não é natural, não é fisiológico, um corpo de um fisiculturista, assim, a gente sabe que tem fisiculturismo limpo, digamos, Uhum. mas a imensa maioria, né, acaba utilizando o anabolizante. Então, assim, a gente sabe que aquele corpo muito, né, musculoso, especialmente de mulher, com muita massa muscular, ele não é um corpo natural. E aí, só que a conversa que os pacientes, as pessoas recebem é que você não consegue ficar assim porque você tem um problema, e não porque aquilo ali é fora da regra. E aí, a pessoa que está fazendo tudo certinho, se alimentando, né, direito, que ela está treinando, mas ela não vai conseguir chegar naquele perfil ali, né? Porque não é fisiológico, ela acha que ela tem um problema. Uhum. E aí o pessoal vem, né, com essa conversa, daí eles vão lá, daí inventam exames, inventam doenças que não existem. Então, deficiência de testosterona em mulher, fadiga adrenal, condições que não existem para vender, né? E qual é que é a questão da testosterona dos esteroides, né? Como eu falei antes, os esteroides eles mexem em comportamento. Então, eles têm uma ação inicialmente euforizante, eles têm, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela vai ficar eufórica, maníaca, que seria, digamos, a palavra que a gente usa muito, né, em medicina, então, ficar com o humor elevado. E aí, parece que tudo maravilhoso. Uhum. Então, vira uma bola de neve, que a pessoa, muitas vezes, cria até uma dependência psíquica da medicação, né? Perfeito. E existe alguma dose segura? Porque eu percebo que tem muitas pessoas que vendem e diz que não, mas se for nessa dose é seguro. Não, assim, o que a gente tem, a única indicação que a gente tem de reposição de qualquer hormônio é na deficiência deles, que é uma coisa que existe. Tem pessoas que precisam repor hormônios porque tem N causas, né, de deficiência, desde congênita, desde o nascimento, genética, ou eventualmente uma pessoa que se submeteu, por exemplo, a um tratamento de quimioterapia, radioterapia, ou desenvolveu alguma doença ao longo da vida, elas podem precisar. Mas fora disso, a gente não tem nenhuma microdose ou uma dose baixinha que vá fazer efeito, até porque, falando especialmente né, aqui dos esteroides, né, masculinos, da testosterona, esses efeitos que a gente observa, assim, de ganhos estratosféricos de massa muscular são com doses muito maiores do que a gente utiliza. Então, por exemplo, enquanto numa reposição, né, de um paciente que tem uma necessidade, independentemente da causa,
vou dar um exemplo, a gente vai usar um cipionato de testosterona, eu vou usar uma ampola a cada 14, 21 dias, eventualmente a cada semana, eles utilizam às vezes nos ciclos, durante todos os dias, ou uma dose muito maior por semana, né, 3, 4 vezes acima, associado a outros esteroides. Porque aquela pessoa que tem a deficiência e ela faz a reposição, né, hormonal fisiológica, ela não vai ficar enorme também, Sim, né? Então, se ela for simplesmente não chegar num médico e ele falar, não, tu vai usar essa dose fisiológica, ela já tá bem, não vai notar a diferença, né? perfeito. E hoje se fala muito sobre o chip da beleza. Talvez o chip da beleza veio para dar uma romantizada nesse processo de utilizar hormônios em pessoas que não precisam. Exatamente. E a partir disso, para quem não tem conhecimento, escuta muito sobre, né? Uhum. O chip, tem que colocar o chip, tô cansado, tem que botar o chip, tô com dor de cabeça, bota o chip, Chip, tudo é o chip. tudo é o O chip. que é esse chip pro pessoal que não conhece? Então, o chip, que na verdade agora é recentemente, né? Então, a gente teve a proibição oficial pela Anvisa, no 18 de outubro, né? Na verdade, o chip, ele foi, assim, a cereja do bolo para complicar o que já estava complicado, né? Para, digamos assim, sistematizar o mau uso de hormônios, tá? Por quê? Né, o chip, então, na verdade, ele é um implantezinho, né? Ele é né, como se fosse um palitinho pequenininho. E qual é que é o problema do chip? O problema do chip é que ele não foi testado, a gente não tem, a gente tem até alguns estudos antigos sobre, né, implantes, mas assim, eram estudos bem iniciais que não chegaram a fazer aqueles protocolos que precisa fazer para uma medicação ser liberada. Então, primeiro tu vai testar em bichinho, depois, né, ou modelos animais, depois tu testa em pessoas saudáveis, depois em pessoas com as doenças, depois tu aumenta esse número, depois tu libera para o mercado e faz uma vigilância pós comercialização. Então, a gente não teve esse teste, e o problema é que eles são misturados diferentes hormônios à revelia, à Uhum. vontade da pessoa que está prescrevendo, né? Então, a mistura testosterona, gestrinona, que é uma progesterona, é outro tipo de, né, de hormônio esteroide, mas que a gente tem também em homens e mulheres, mas essa gestrinona era utilizada muito para tratar uma condição chamada de endometriose, né? Então, que é quando a mulher, ela tem a parte interior do útero, digamos, ela o tecido interior do útero endométrio, ele vai em localização fora, né, no meio dos intestinos, volta dos ovários e causa muita dor, mas até foi abandonado justamente pelos efeitos colaterais. E como ela tem uma ação bem androgênica, né, ela acabou sendo inserida junto. Então, eles misturam tudo isso, né, e implantam na pessoa. Então, assim, é uma sequência de infrações éticas, porque, número um, né, então, né, é uma substância que não foi testada, é implantado no consultório do médico, sem bula, não tem descrição da dose que a pessoa recebeu, né, não tem estudo sobre quanto realmente é que daí esse chipzinho, ele vai liberando, né, os hormônios ao longo do tempo, mas então não se sabe se ele libera tudo de uma vez só, ou se é bastante num tempo, porque cada pessoa pode reagir de uma forma diferente, né? E o principal é que essa combinação de hormônio ela não é testada. O que a gente tem hoje em dia, por exemplo, muito que, né, quem acaba indo muito atrás do chip é mulheres para reposição hormonal pós-menopausa. Tudo que a gente tem agora foi muito testado, porque a gente sabe que reposição do hormônio pode vir com riscos, né? Especialmente riscos vasculares, de infarto, trombose, a questão do câncer, né? Os cânceres que são hormônio dependentes, como câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário. E isso não é nada testado, entendeu? Uhum. E aí, então, só que o chip, ele sistematizou mesmo, porque muito mais pessoas estão usando hormônios indevidamente do que a gente via antes, em função dele. E uma vez colocado, não tem como tirar. Não, geralmente ele vai se dissolvendo. Tem alguns que podem ser retirados, mas a Uhum. imensa maioria eles são, né, bioabsorvíveis, então ele vai se dissolvendo ao longo do tempo. É esse que é o problema, né? Já tive experiências diversas, né, de mulheres principalmente, que elas colocaram o chip e aí começaram com um sangramento, por exemplo, né, sangramento vaginal, tiveram um sangramento, ou seja, dentro, né, começaram a ter um sangramento dentro do útero que não deveria ter, porque são mulheres que nem menstruavam mais, e a resposta da pessoa que colocou foi, isso não é comigo mais, é assim mesmo, né, não foi uma, não foi duas, e aí já aproveitando, né, para Uhum. comentar,
Então, por conta disso tudo, a gente tem, né, o lançamento de uma plataforma chamada Vigicom, que é uma plataforma que é um observatório de mau uso dos hormônios, né? Então, que profissionais de saúde ou médicos podem relatar esses efeitos, né, colaterais. E aí houve a divulgação, né, no nosso último congresso brasileiro de endócrino sobre esses resultados. Não é uma pesquisa, né? Então, são relatos espontâneos, né? Não é um estudo, mas mostrando, assim, a quantidade de complicações imensas, né? Então, complicações nesse sentido, ginecológicas, em questão comportamental da agressividade, virilização, porque muitas vezes a mulher que ela vai receber esse chip, ela nem ela não tem noção do efeito colateral, Uhum. né? Ela vai lá falando, ai, tô meio cansada, tô indisposta, como tu falaste, vai colocar o chip, vai resolver tudo, e quando vê, ela tá com a voz grossa, tá cheia de acne, tá careca, Uhum. né? Cheia de pelos, e ela não queria aquilo, né? Entendi. E sem falar na parte cardiovascular, e teve inclusive óbitos, né, relatados nessa plataforma, assim, de situações mais graves, assim. Essa plataforma, eu trago o meu relato ou a doutora traz o relato dos pacientes? Ahn, Quem que registra lá? Em geral, os médicos. Ah, os São médicos. médicos. Isso, a gente coloca, né, coloca o nosso CRM e aí a gente relata, mas é tudo de maneira anônima, no sentido assim do Claro. paciente, né? Então, do paciente a gente coloca, né, o sexo do paciente, coloca a data de nascimento, o evento, assim, não tem nenhum tipo de identificação da pessoa, assim. Sim. E no caso, vocês estão levantando inúmeros dados Exatamente. para tentar segurar um pouco essa onda. Isso, justamente foi assim, essa plataforma, né, da Vigicom, essa compilação dos dados foi, digamos assim, né, o golpe que a gente precisava, né, para a Anvisa liberar, né, ou liberar não, pelo contrário, proibir, Proibir. né, a utilização dos implantes hormonais, dos chips, até que a gente tenha melhores evidências, né? Sim. Eu já ouvi falar, assim, barbaridades do tipo, endocrinologista, eles são contra hormônios, né? Não, a gente é contra o mau uso e essa banalização, né, de como se fosse assim, ah, não, vai lá, coloca uns hormônios, tá tudo resolvido, Sim. né? É muito complexo, não é tão simples assim, né, para as pessoas. E eu percebo que hoje, por conta da internet, as páginas de vendas, elas são muito bem construídas, né? Muito, É tudo muito muito, bonito. E tudo. quem compra e não tem esse conhecimento, acha que não vai dar nada. Então traz um pouco para o pessoal das consequências, que são inúmeras. Talvez a gente precisaria de 10 episódios para falar sobre todas, mas traz assim as consequências mais graves que tu vê na tua prática clínica, que passa desapercebido. Às vezes as pessoas estão com sintomas e já estão até com algumas quase falências de alguns órgãos, tem alguns órgãos trabalhando demais e não sabe o que está acontecendo. Então, assim, a primeira coisa é que esses efeitos colaterais, eles são dose dependente. Então, quando tu, por exemplo, com os esteroides, né, a gente tem muito questão vascular, ou seja, trombose, infarto, né, derrame cerebral, isquemia, né, e também falência hepática, né, hepatite do fígado. Mas isso tem muito a ver com a questão da dose. Então, isso a gente vê bem mais, por exemplo, em usuário, né, de doses altas para fisiculturismo, que volta e meia agora também estão noticiando, né? Ah, Hum, colocam a foto né, da pessoa lá na época, né, no auge dela, e daí ela toda, né, amarela, ictérica, né, com câncer de fígado. Então, essas são as complicações, assim, que a gente vê com doses mais altas, né, com essas doses moderadas ou indevidas, né, que a gente vê utilizando. Então, também a questão metabólica, né, então piora de colesterol, triglicerídeo, né, na mulher aumento, porque a testosterona, ela não é que ela diminui a gordura corporal, ela reduz a gordura subcutânea e joga para a gordura visceral, uhum. né? Então aumenta aquela gordura visceral, então piora, né, glicose, colesterol, aumenta a pressão arterial, né, na questão mais metabólica. Se é uma pessoa que já tem um certo risco, ela pode realmente ser, né, o estopim para ter um infarto, para ter um AVC. Em relação aos efeitos daí em mulheres, né, de hormônio masculino, então voz fica grossa, engrossamento da voz que não é reversível, né? A gente pode ter queda de cabelo, acne, aumento da pelificação corporal, aumento do clitóris, que cresce, né? E fica crescido, tipo, como se fosse né? Que a gente chama de microfalo, como se fosse um pequeno pênis. Aham. Pode crescer. Isso pode ser incômodo para algumas mulheres, bastante. Além disso,
a questão daí de risco de câncer, e, questões ginecológicas, como eu falei, então, sangramento, né, menstrual indevido, cólicas, né, então, assim, tem realmente, né, é enorme, e o que a gente vê também nos implantes, até aqui em Santa Maria, assim, eu nunca me deparei com essa situação, mas a gente vê mais relatos, né, mais do Sudeste, tem mistura de outras substâncias, por exemplo, assim, metformina, que é um antidiabético oral colocado no implante junto, ocitocina, ah, assim, né, misturas, e aí tudo potencializa esse caldeirão de bagunças, né? E tem, e assim, tem muitas coisas que a gente não nem consegue saber direito efeito colateral, como não foi estudado naquelas doses, em nenhum momento da ciência, tu só vai saber, tipo, as pessoas são verdadeiras cobaias Entendi. dessa mistureba que o pessoal faz, entendeu? Perfeito. E aí depois tem que relatar lá na plataforma as cagadas, Relatar, e geralmente daí quem trata somos nós. que são contra hormônios. Exatamente. E aí, vamos fazer um cenário hipotético que eu acho que eu estou com algum problema. Tá. Então, tô cansado, tô com fadiga, estou acompanhando no Instagram que preciso colocar o chip da beleza porque todo mundo que bota tá feliz. E eu estou triste. Uhum. Então, o que que eu preciso fazer? Porque às vezes eu vejo o pessoal, vou lá coletar a testosterona. Aí a testosterona tá 400. Mas olha, não, 400, tu vê o valor de referência lá, até 1000. Não, tinha que estar 900. Preciso fazer a reposição. Então não é só a testosterona, tem toda uma orquestra ali tocando, né? Exatamente. Então, assim, é que é, como tu falaste, é bastante coisa, porque Bastante assim, coisa. tem a questão, então, primeira coisa, o pessoal também tem isso, né? Que é valores de referência que não existem. Então, assim, a Uhum. gente tem valores de referência para nos ajudar a começar a investigar, né? Mas muitas vezes eu recebo pacientes que vêm com exames normais, né? Assim, um nível de testosterona que a gente considera, né, assim, baixo mesmo, claro que isso varia conforme a faixa etária, né? Uhum. Então, essa minha interpretação muda de acordo com a faixa etária. Um valor pode ser, ele pode parecer mais ou menos apropriado dependendo da idade da pessoa. Mas, assim, abaixo de 300, né, 250, inequivocamente baixo, né? Mas é óbvio que eu tenho que entender um contexto. Então, ok, mas a pessoa vem com, sei lá, 700, 600, e aí já vieram me falar, mas um fulano lá disse que tem que estar mais de 1000. Então, assim, então tem essa questão de, né, de deturpar os valores de Uhum. referência, né? Mas, assim, o que que a gente faz? A primeira coisa é conversar sempre, né? É conversar, a pessoa vai consultar, a gente vai fazer uma anamnese, né? Conversar e entender o que que tá acontecendo. Perfeito, pode ser realmente que tenha alguma alteração hormonal, e na verdade não só testosterona, deficiência, né? Então a pessoa pode estar com alteração da tireoide, pode ser alteração somente, entre aspas, metabólica, mas, por exemplo, alteração de glicemia que causa cansaço, pode ser. A gente vai avaliar a rotina dessa pessoa, se ela está com um nível apropriado de sono, se a alimentação está ok, se ela não está abusando de álcool, né, de cigarro, de outras substâncias, daqui a pouco ela está numa fase muito estressada. Bom, a gente avalia tudo isso e a gente tem protocolos para investigar deficiências ou excesso, que também, excesso de hormônio também causa cansaço, Uhum. né? E a gente vai investigar. E aí, então, por exemplo, nunca se faz o diagnóstico de deficiência hormonal baseado num teste só, até porque, isso é uma coisa importante, os hormônios, eles reagem muito ao nosso estado de saúde. Então, assim, se eu for, né, pegar, por exemplo, uma UTI, né, uma unidade de tratamento intensivo com pacientes críticos muito graves, né, pós-trauma, pós-grandes cirurgias, e eu for dosar testosterona nos homens que estão lá, vai estar tudo baixo, porque ela é um hormônio que naturalmente ela baixa quando eu tô com a saúde muito ruim. Isso é natural, isso é fisiológico. Então, daqui a pouco eu pego uma pessoa que tá numa situação de saúde muito ruim, né? Às vezes até após uma infecção. E aí tá baixinho, bom, eu vou repetir fora daquele cenário para revisar. E assim a gente, né, tem toda uma sequência de investigação, né? Daqui a pouco eu vou lançar mão de outros exames juntos, vou precisar fazer avaliação, né, no caso de um homem, do testículo, né, imagem do crânio, do encéfalo para ver, né? Se quiser mostrar aqui na imagenzinha. Vamos colocar, É, Gabriel. Acho que é a primeira imagem, né? é, Vamos colocar aqui, inclusive, uma imagem que para o pessoal entender. isso, porque na verdade o que acontece, né? A gente tem várias glândulas no nosso organismo, né? Essa que tá destacadinha, então ela fica bem no meio, né, do nosso encéfalo ali Aqui, né? então ali é o cérebro, né? Então essa em amarelinho é a nossa glândula mestra, que a gente chama que é a glândula hipófise, né?
Então, ela fabrica vários hormônios que vão comandar outras glândulas. Então, muitas vezes eu preciso fazer uma imagem, né, do cérebro, fazer uma ressonância, uma tomografia, né, do encéfalo para enxergar se ela tá tudo certo, Uhum. né, para ver se não tem, daqui a pouco a pessoa, ela pode ter um tumor, por exemplo, hipofisário, né, e isso ser a causa da deficiência hormonal, né. Entendi. Então, a investigação, ela vai ser bastante ampla, né, e a principal parte, né, essa aqui, então, seria a imagenzinha da nossa hipófise, né, e essa parte anterior dela que a gente chama aqui, né, que é ela que vai liberar esses vários hormônios, no caso aqui, o LH, FSH, que vão estimular a produção desses esteroides lá no ovário nas mulheres, no testículo nos homens, né. E o lobo posterior produz outros. Outros, ele na verdade, o principal que a gente tem aqui é o ADH, né, que é um hormônio, esse não não tá muito na moda, Ainda? né. Deixa eu Não, mas descobrir. não, olha, o ADH acho difícil porque é um hormônio antidiurético, é um hormônio que na verdade ele evita que a pessoa, ela urine demais, que ela perca muita água, né, então pessoas que têm alteração desse hormônio em geral, elas urinam muito, tomam muita água, mas é situações aí bem mais específicas, assim, né, não Entendi. é algo tão do dia a dia, a clínica não vai ser um cansaço, né, vai ser urina, 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 toma, toma, toma água, né. E eu fico pensando no teu desafio de conversar com as pessoas a ponto de também ela sentou no teu consultório, tu já não dá uma chapuletada no início e ela já querer ir embora, porque às vezes o pessoal chega lá querendo usar, mas não precisa usar. Mas se tu dá essa chapuletada de início, a pessoa já vai embora. É que não dá para dar chapuletada de início, né, por isso, assim, que a é uma consulta, assim, que a gente tem que ser, na verdade, bem acolhedor, porque a pessoa tá sofrendo, ela não ia vir ali se ela tivesse, né, feliz. Então, assim, a gente realmente precisa entender, e esse tipo, né, por exemplo, isso, né, como o podcast, esse, né, esse tipo de situação que a gente tá fazendo agora, isso é muito bom, porque as pessoas, elas podem entender um pouquinho mais, né, sobre que nem tudo se resume a uma falta de hormônio. Daqui a pouco, assim, o cansaço dela pode vir, que ela, né, de maus hábitos, por exemplo, né, de um estresse. Então, assim, às vezes a gente chegar, né, nessa profundidade da pessoa, dessa autocrítica, às vezes leva algumas consultas, né, Perfeito. pra... Isso era até o próximo assunto que eu queria entrar contigo, é como esses hábitos de vida são importantes para essa secreção hormonal, a produção hormonal. Certeza. Que o pessoal acha que, às vezes, tá abaixo, tem coisa que tá baixa porque eu nasci assim. E aí tu vai fazer um histórico dessa qualidade de vida da pessoa e os hábitos é o caos. Exatamente, né, até o pessoal fala, uma das outras formas que o pessoal falava: "Ah, vamos modular hormônios", né, daí o pessoal dava um monte, né, de hormôniozinho misturado. O que eu tento às vezes explicar para os pacientes, assim, é que às vezes a melhora dos nossos hormônios, ela vem de dentro para fora, e não o hormônio de fora para dentro, Entendi. né. Então justamente, quando eu tô, né, especialmente assim, sedentarismo, né, uma alimentação, aquilo que é bem batido, mas é verdadeiro. Então, sedentarismo, uma alimentação muito rica, né, em ultraprocessado, muito açúcar, então pouca verdura, pouca fruta, uma alimentação, né, que é pouco limpa, que é muita coisa pronta e pouca coisa feita, pouco sono, excesso de álcool, que a gente vê muito hoje em dia, né, as pessoas consomem muito álcool de uma maneira Glamurosa. glamurosa, é, É. a palavra fica muito complexa. Cigarro, o próprio estresse, então, assim, né, as pessoas, elas trabalham até, né, com a questão até do WhatsApp, do celular, assim, antes o trabalho ficava no trabalho, né, e agora tu volta para casa, e aí tu fica imerso, sem perceber, naquele trabalho até a hora de tu dormir. Isso tudo gera um estresse e vai ter impacto, e a gente, de fato, vê isso nos hormônios, Uhum. né, então, por exemplo, no caso do homem, né, porque na mulher a gente não tem deficiência de testosterona, então vou deixar bem claro, primeira coisa, né, mas no homem, então, pode implicar uma testosterona mais baixa, às vezes a gente vê até disfunção tireoidiana, hormônios de tireoide alterados, e é em função que a pessoa teve, né, um aumento abrupto de peso, teve um período de estresse, e aí depois que a gente vai organizando, a gente conversa com o paciente, muitas vezes eu combino com o paciente, ó, a gente não vai mexer nisso, vamos ver vamos organizar, né, a tua rotina, alimentação, perder peso, tal, fazer exercício, depois, se de fato persistir, a gente vai atrás. Vou te dizer que em 95% das vezes, era só a questão mesmo de hábitos, Uhum. né, que a gente vê. Um outro cenário que deu o contrário, não da falta do excesso, que é a questão do cortisol, né? E aí, antes era a fadiga adrenal, que era uma falta de cortisol que o pessoal inventava. Uhum. E aí agora tem o pessoal falando, que o meu cortisol tá alto, não sei o quê, né? Daí eles vêm com um exame, além de todos os efeitos que podem
alterar para cima esse cortisol no exame, né? Mas o pessoal, olha aqui, doutor, meu cortisol tá alto, tô estressado. Sim, né? O cortisol, coitado, está fazendo o papel dele, que é aumentar a vigência do estresse. Agora, quem tem que coordenar esse cortisol é a gente levando uma vida apropriada. É óbvio que eu vou excluir um excesso de produção de uma doença que é super séria chamada, né, síndrome de Cushing, que é uma doença que eu tenho uma produção autônoma de cortisol, ou seja, não é porque não é uma resposta natural, Sim. né? Mas isso aqui vem de dentro para fora, né? Mesma coisa também muitas vezes com a questão da menopausa, né? Que óbvio, é uma transição, é difícil, né? É um perfil diferente da população que a gente tem hoje em dia, né? A gente está vivendo mais e com um estilo de vida diferente do antigamente, né? Mulheres de 50 anos antigamente eram vozinhas, hoje mulher de 50 anos, mulher normal, né? Assim, digo normal no Exato. sentido tocando a vida, né? Como Performática, né? Exato. Toca a vida. E isso, claro que teve impacto, mas muitas vezes assim, pô, a pessoa, né, não faz um exercício, come errado, não dorme, bebe, fuma. Daí ela acha que passar um gel de estradiol vai resolver a vida. Não vai, né? Sim. Não vai. Então a gente tem que, nas tudo a gente tem que falar com uma certa sensibilidade com a Exato. pessoa, né? A gente não Perfeito. pode chegar chapuletando, como tu disse. Tu sabe que uma das coisas. Eu tinha um triplex, né? Que algumas pessoas já alugaram na minha cabeça. E eu lembro que eu consegui entregar a chave desse triplex para a corretora de imóveis quando a gente conversou uma vez e tu explicou para mim que a individualidade, ela é uma coisa muito importante, porque por mais que tenha essas referências, tu tem que dormir tantas horas, tem gente que vai precisar um pouco mais, tem gente que vai precisar um pouco menos. E a gente tem que escutar os sinais do corpo para entender qual é o nosso limite. Qual Exatamente. é o nosso limite recuperável, o quanto que a gente pode usufruir do nosso corpo. E por que que eu te digo isso? Porque como tem esse espelho das pessoas da internet, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser aquilo. Tu força o teu corpo, até brinquei contigo. Eu acho que o meu motor do meu carro aqui é 1.0 e eu quero deixar ele 1.4. E as pessoas não entendem que, cara, teu motor é 1.0, respeita, utiliza, usufrui dele o Tem que sair máximo. ao máximo ter um ponto Mas zero. ele é 1.0, no máximo um Ecoflex. Mas aí o pessoal quer transformar no 1.8 a qualquer custo, dormindo 5 horas por noite, Exatamente. colocando. Mas então, traz para o pessoal essa importância, porque aquela conversa que a gente teve me deixou mais tranquilo, tipo assim, ó, meu Deus, eu sou normal, só que eu tenho o meu jeito, porque eu me achava doente, porque eu dormia às 8 horas ou 7 horas, estava cansado. Mas é que daí não podia comer isso, não podia comer aquilo, mas eu precisava comer aquilo. E assim vai, entre outras coisas que a gente vai olhando, faz esse espelho com as pessoas, pensa, eu vou fazer isso que eu vou melhorar. Mas o corpo é da pessoa e o meu é o meu e não tem o que fazer. Exatamente, né? Isso, então, assim, novamente, a questão das redes sociais potencializou. A gente naturalmente se compara, né? Próprio do ser humano. Mas daí a questão das redes sociais faz muito isso, né? Da gente. Porque é difícil a pessoa postar tragédia, né? A pessoa só Hum, posta coisa boa. Então as pessoas se comparam muito, e por isso que é importante, assim, essa conversa, né, atenciosa que a gente tem que ter com o paciente, de entender isso, né, e mostrar que realmente que a gente tem limites e cada pessoa vai, né, ela vai ter uma maneira que ela vai performar melhor, né, e ela não precisa se comparar com outras pessoas, porque fulano faz isso, faz isso, faz aquilo, porque eu preciso, mas é que se eu não dormir 8 horas eu fico muito cansado. Ok, mas por que que tu não pode fazer isso, hum, né? Então, muitas vezes são essas cobranças externas que as pessoas têm que fazem elas acreditarem que elas têm um problema que não existe, uhum. né? E aí, por exemplo, assim, essa questão, isso muito na mulher, né, que a gente vê, assim, questão de libido, né? Então, a mulher, pessoas, geralmente, assim, tem toda uma sobrecarga, né? Isso, eu estou aqui acompanhada de dois homens, na verdade, né? Mas a gente tem muita essa questão da sobrecarga feminina, e trabalho, e filho, e cuidar de casa, terceiro turno cuidando da casa. E aí, tipo assim, ela tem que fazer tudo isso e ainda ser a pessoa que quer, né, transar todos os dias enlouquecidamente. Gente, calma, né? Nem sempre vai ser assim. A Sim, gente é diferente. Até vai naquela figurinha, não é, não, ela é, na verdade, do eixo a masculino. próxima. Acho que não é a próxima, acho que é a última. Vamos ver. Porque ela, de certa forma. Essa é a última. Tá. Então, na verdade, então coloca essa.
Pode colocar essa, assim. Ela Essa não aqui? vai estar mostrando tudo, né? É que tinha uma figurinha que eu achei que tá pouco, ia ficar muito complexa, uma figura, né? Entendi. Mas é que ela mostra, né? Então, aqui ela tá mostrando essa glândula hipófise que eu falei pra vocês antes, né? Então, que ela é ligada, na verdade, ao restante do nosso cérebro. Uhum, Mas até tem, tá escrito aqui, ó, efeitos comportamentais. Então, perfeito. assim, a gente tem várias aferências externas, né? Que elas vão interferir na secreção desses hormônios, né? Então, estresse, alimentação, glicose, né? Tinha uma outra figurinha que ela estava cheia de conexões. Então, assim, é claro que o ambiente externo vai mexer, né? Ele vai interferir na maneira que eu estou sentindo. Então, se eu estou com muita sobrecarga, muito estresse, talvez isso vai afetar a minha libido, né? Uhum. Vai afetar a minha disposição. Então, assim, a gente, assim, essa questão do ambiente, do contexto e, de maneira geral, o ser humano médio, hoje em dia, leva uma vida muito ruim em termos de qualidade de vida, né? A média, a regra é ter maus hábitos, tanto é que a gente está atingindo níveis epidêmicos, né? De, por exemplo, excesso de peso, obesidade, tanto infantil quanto adulto, né? Então, isso vai impactar na nossa secreção hormonal dessa maneira mais interna, né? De dentro para fora, né? No sentido, assim, de que nossos hábitos vão mexer, né, nos nossos hormônios, e isso vai impactar no nosso bem-estar, né? Tu percebe hoje na tua prática clínica sintomas mais comuns das pessoas que quando tu faz a investigação elas estão realmente com desequilíbrio hormonal e precisam desse ajuste, tu percebe assim tipo, tá, ó, tá muito comum, conversando com os colegas, tá aparecendo muito isso no meu consultório, e os sintomas que essas pessoas sentem, porque, claro, é muito complexo às vezes, pode ser que não tenha esse dado, mas tem alguma coisa que tenha aumentado por conta até essa vida 2.0 aí que a gente tem vivido, Tu tá falando assim de realmente de ter uma alteração. e isso de ter uma alteração, a pessoa se queixa muito e Uhum. realmente tem essa alteração. Vou te dizer assim, porque realmente esses, os hormônios, especialmente esses, né, que eu falei, hipofisários, então que regem, né, cortisol, tireoide, glândula, né, suprarrenal, testosterona e tal, eles são mais, eles são mais complexos no sentido assim que para tu ter alterações verdadeiras, tu tem que ter mais doença mesmo, entendeu? Uhum. Né, então a gente vê oscilações, por exemplo, isso, eu vou dosar uma testosterona, por exemplo, ou um TSH, que é o exame da tireoide, e eles vêm um pouco alterados, e aí eu, né, depois de alguma intervenção de estilo de vida, a gente repete e já normaliza. Mas essa pessoa, então, ela não teve uma alteração verdadeira naquele eixo. Ah, entendi. Agora, assim, de ter uma alteração, né, que a pessoa vem com uma queixa, por exemplo, de cansaço, de fadiga, e a gente documenta, né, que tem uma alteração, especialmente a parte metabólica, alteração da glicose. Né, isso é muito frequente, se a pessoa vem com cansaço, né, e a gente vê a pessoa, né, já está iniciando um diabetes ou um pré-diabetes, ou de maneira, não falar só da glicose, mas sim metabólica, né, que é quando a pessoa tem alteração, né, de colesterol, triglicerídeo, já vai ter a pressão arterial um pouquinho mais elevada, já vai ter aquele aumento de gordura abdominal. Isso a gente vê bastante, assim, que a pessoa vem com essa queixa e a gente observa essa alteração. Perfeito em relação a isso que tu trouxe da glicose. Como que tá a relação com o Ozempic? Ele realmente ele é muito bom para quem precisa, mas não pela questão estética, assim como o hormônio também. Exatamente, exatamente, né? Então, o Ozempic é o nome comercial da semaglutida, né? Semaglutida, ela tem, então, os nomes comerciais que a gente tem é Ozempic e o Wegovy, são medicamentos, né, aprovados para tratamento de diabetes tipo 2 e para tratamento de excesso de peso, IMC acima de 27, Hum. nos estudos, tá? Então, funcionam, são excelentes medicamentos, assim, cada semana é uma novidade positiva em relação, né, a esses medicamentos, mas a gente vê uma banalização do uso, né, daquela pessoa que quer perder 3 quilos para entrar num vestido para ir numa festa, Daí vai né? lá e usa. E vai lá e usa, e aí, como todo medicamento, vai ter efeitos colaterais, e aí a pessoa acaba tendo efeitos colaterais, né? E indesejáveis, mas isso, como é que eu vou te dizer? Não que não seja preocupante, mas, por exemplo, um uso indevido de uma semaglutida, de um Ozempic da vida, ele vai ter uma repercussão clínica muito menor do que tu usar hormônios de maneira indevida, entendeu? Tipo, a pessoa usou inadvertidamente, né, uma semaglutida, vai ficar vomitando com diarreia, constipação, mas assim, uma semana, 15 dias vai passar, Ah, né? Não vai deixar uma sequela hum, geral, né? Agora, por exemplo, a pessoa começar.
Qual é que é o problema da gente repor hormônio sem precisar? Vamos voltar naquela figurinha ali, Vou voltar. que vai ficar mais fácil de explicar. Na mesma. Essa aí, Essa aí. isso, né? Então, assim, os nossos hormônios, na maioria, eles agem sobre o que a gente chama de sistema de feedback, né? Retroalimentação negativa. O que que é isso? Né? A minha glândula óvulo aqui, meu testículo, no caso, ela tá produzindo testosterona, né? Sob um estímulo dessa glândula hipófise que vai liberar, o hipotálamo, que libera esse, por exemplo, aqui no caso, né, o hormônio liberador dos hormônios, né, das gonadotrofinas, vai liberar esses dois aqui, LH e FSH. E aí vão mandar produzir testosterona e o meu testículo, ele vai avisar, ó, tô fabricando, não precisa ficar mandando mais estímulo, Uhum. né? Que é aquilo que eu expliquei aquela hora do treino, né? Henrique, tá boa a carga, não vamos aumentar. Entendi. Henrique, a carga tá baixa, podemos subir. É esse sistema de feedback. Uhum. Quando eu administro uma substância de fora, então eu administro testosterona, hormônio tiroidiano, ou até mesmo, né, um corticoide, a minha glândula final aqui, no caso o testículo, ele vai parar de fabricar. E aí vai vir esse, né, que a gente chama esse feedback negativo, tanto para essa glândula hipófise, quanto para o hipotálamo, dizendo, eu estou recebendo de fora, não preciso fabricar mais. Entendi. Só que isso constantemente vai causando uma atrofia dessas glândulas, e aí, muitas vezes, quando eu vou parar com essa suplementação não, com essa reposição indevida, ela não consegue mais produzir. Aí é E tarde aí já. eu transformo uma pessoa que não tinha uma deficiência hormonal numa pessoa que tem uma deficiência hormonal. E aí ela vai precisar usar a vida inteira, Entendi. né? Então isso vale para, por exemplo, usos, né? A gente vê menos hoje em dia, mas essa história que eu falava da fadiga adrenal, que era essa doença inventada, né, que falavam, tua glândula suprarrenal que fabrica o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, ela não funciona direito. E aí, eles inventaram também, tudo baseado em valores de referência inventados, assim, que não existem, né, e aí eles administravam corticoide, né, que é uma substância super delicada, e aí a pessoa parava, e aí o que acontecia? A pressão dela caía lá embaixo, a glicose caía e ia parar no hospital, mal, quase morrendo. Por quê? Porque a glândula suprarrenal dela parou de funcionar, porque ela estava recebendo hormônio sem precisar. Uma pessoa que a glândula não funciona, eu preciso repor esses hormônios. Mas é porque a glândula não funciona. Então, se eu não repor, é a mesma coisa uma pessoa com diabetes tipo 1 que tem que repor insulina. Sim. Se eu não der insulina para ela, ela vai a óbito. Se eu der para ti que não tem diabetes e insulina agora, eu vou causar uma hipoglicemia, porque a insulina vai fazer baixar a tua glicose e tu vai entrar em convulsão. Eita. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa, né, para os demais hormônios. Perfeito. Até tem uma outra imagem ali, vamos aproveitar que tu trouxe, acho que é a próxima. Essa imagem, ela também traz uma atividade semelhante a esse feedback aqui. Isso, na verdade, é que essa imagem aqui, ela simula como se fosse essa glândula hipófise, a parte anterior dela, né, que é a adenohipófise, e os hormônios que elas liberam para estimular as glândulas alfa. Então, por exemplo, assim, a adenohipófise libera a tireotrofina, é o TSH, esse do exame que a gente dosa, né? E aí ela vai lá na glândula tireoide, que fica na base do pescoço, para produzir o T3 e T4, né? Ela produz o hormônio do crescimento, que é o GH, que vai lá no fígado, né, produzir o IGF-1, e o IGF-1 vai lá, né, atua no corpo inteiro. Ela vai liberar o ACTH, que é a corticotrofina, vai lá na glândula suprarrenal, que é uma glândulazinha que fica uma em cima de cada um dos rins, né? Para liberar o cortisol. Na verdade, o pâncreas, a secreção da insulina não depende dessa glândula, né? A secreção da insulina pelo pâncreas, ela é regulada, né, pela glicose, pelo próprio GLP-1, que é o análogo do semaglutida, do Ozempic, né? E aí vai liberar esse hormônio folículo estimulante, que é o FSH, o luteinizante, que é o LH, vai lá no ovário, no testículo, para liberar a testosterona e estradiol, né? Perfeito. Então, por isso que a gente fala que essa é a glândula mestra, assim, porque a maior parte dos hormônios, eles são regidos por ela e pelo hipotálamo, né? E eles vão funcionar sob sistema de feedback negativo, de retroalimentação. Então, tá me faltando hormônio, a adenohipófise manda estímulo para produzir. Né? Então, por isso que a gente consegue detectar algumas deficiências hormonais baseadas nesses testes, tipo,
falando do TSH que é mais comum, né? Então a pessoa tem uma alteração da tireoide, aí eu faço um exame e eu vejo que esse TSH, essa tireotrofina, ela está ficando alta. Por que que ela sobe? Por que que ela aumenta? Porque ela está, na verdade, mostrando a necessidade dessa minha glândula aqui mandar essa outra funcionar, né? Entendi. Então eu presumo que essa aqui está funcionando mal, porque essa aqui está tendo que mandar muito estímulo, Sim, né? perfeito. Em relação à diabetes, tem um ponto-chave que a pessoa consegue melhorar essa condição só com o estilo de vida, ou vai chegar um momento que agora não tem mais o que fazer, vai ter que ficar só com remédio mesmo? Sim, tem. Assim, primeiramente, quando eu tô falando de diabetes tipo 1, né? Que Uhum. diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que eu tenho destruição do pâncreas. Então, nesses casos, eu vou precisar, né, repor insulina. Às vezes, numa fase mais inicial, uma dose menor, né? Então, às vezes, uma dose baixa, uma dose só, com o passar do tempo, né? Especialmente se é um diabetes tipo 1 que começa no adulto, por exemplo, né? Muitas vezes eu consigo controlar com uma dose mais baixinha. Em crianças, em geral, que já apresentam um quadro, assim, mais exacerbado, assim, eu tenho que, né, tenho que repor tudo. Tá, isso é diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, que é o diabetes mais frequente que a gente vê, que é o mais associado, né, ao envelhecimento, mais associado a maus hábitos, excesso de peso, sedentarismo, depende da fase que a gente pega, Uhum. entendeu? Porque a glicose, o açúcar em excesso no sangue, ele é tóxico pro pâncreas. Então, quanto mais tempo essa pessoa viveu com a glicose alta, mais células do pâncreas morreram. Hum. E aí tem casos que eu consigo reverter, outros eu tenho que associar a insulina. Então, isso a gente descobre acompanhando o paciente. Tem casos assim que quando ele chega, né, ele chega muito grave, né? Então, quais são os sintomas do diabetes descompensado, né? Então, é muita sede, muita urina, a pessoa emagrece sem querer, muitos quilos, né? Tipo assim, muito mais do que 10% do peso em pouco tempo, né, uma fadiga extrema, pode ter infecções, a repetição. Às vezes até eu tenho que usar a insulina por um tempo até o pâncreas dela se recuperar. E depois ela consegue ficar bem, né? Entendi. Só às vezes com medicação, às vezes até com estilo de vida. Mas independe da fase. Tem E- casos que não são reversíveis, não. Então, por exemplo, uma pessoa que toma a metformina ali, tu tá tentando fazer com que ela não continue matando o pâncreas dela. Exatamente. Não quer dizer que tá morto o pâncreas. Ela Não. toma medicação pra controlar a glicose, porque essa glicose alta vai matar o pâncreas. Exatamente, por isso que a gente fala da importância das medidas de estilo de vida, exercício, alimentação, mesmo que a pessoa esteja tratando. Uhum. Porque, na verdade, o diabetes, ele segue progredindo ao longo do tempo. E essa progressão vai depender muito, claro, vai ter digamos, uma predisposição genética, Uhum. né, que a tua célula vai morrer mais ou menos rápido, Sim. né? De cada pessoa, então por isso que história familiar da diabetes é importante, que me ajuda a ter uma noção, mas o hábito da pessoa vai dizer o quanto vai durar aquele pâncreas dela. Ah, E aí, então, se a pessoa só tomou remédio pro diabetes, seja metformina, seja até o próprio Ozempic, né, e ela não se cuida, esses maus hábitos, eles vão, ao longo do tempo, se sobrepor ao tratamento, e aí o que que vai acontecer? Que cada tantos anos eu vou colocando mais medicamentos, até que chega uma hora que você foi o pâncreas, e daí eu vou usar insulina, que ok, tudo bem usar insulina, sim, né? claro. Mas já eu perdi uma janela, talvez, de recuperar um paciente nesse momento. Pode ser que ele chegue para mim no consultório, que eu consiga recuperar 100%, pode ser que ele já chegue para mim no momento que eu não tenho muito mais o que recuperar, né? É, Que daí eu já tenho que fazer um tratamento mais intensivo. perfeito. Deixa uma mensagem pra galera, principalmente uma mensagem final para aqueles que nos assistiram e acabam ficando perdidos, porque às vezes tem algumas referências que acompanham pela internet, e agora chegou aqui a Tizak, que está na linha de frente do conhecimento, estuda, traz os trabalhos científicos e trouxe informações totalmente controversas, às vezes do que a internet traz. Então, deixar uma mensagem final para tranquilizar essa galera que calma, vamos tentar seguir por esse caminho que vai dar tudo certo e onde também que o pessoal pode te encontrar. Perfeito. Acho que assim, a primeira mensagem é, quando a gente vai, isso é para todo mundo, né? Vai buscar informação na internet, tentar buscar, assim, de fontes confiáveis no sentido, assim, ir atrás de instituições, por exemplo, né? Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem o seu Instagram, né? Então, a pessoa pode acompanhar. A gente tem Instagram da Nacional, da seção do Rio Grande do Sul, né? Que eventualmente até a gente produz vídeos, né? Aparece ali, Sim. a gente faz vídeos curtinhos e posta, né? Ali. Ah, que mais?
sempre quando for, né, quando tá vendo algum profissional, um médico falando, né, tentar, é uma trabalheira, mas infelizmente a situação que a gente tá hoje em dia é nesse nível, né, Sim. então assim, tentar checar a formação desse profissional, né, então não existe especialidade chamada ortomolecular, não existe medicina integrativa, não existe medicina do anti-aging, não existe medicina do envelhecimento, então assim, vai lá, entra no site do Conselho Federal de Medicina, né? Ficou na dúvida, a pessoa está falando uma coisa muito diferente, né, do que é usual. Dá uma checada se a pessoa tem informação, né? Então, procurar esses meios, né, das instituições assim mais tradicionais, né? A gente tem, por exemplo, a Associação Brasileira de Estudo de Obesidade, né, que é a ABESO, que eu também sou membro, então que também tem bastante material, né, para o público geral para procurar. Então, assim, infelizmente, acho que a mensagem tem um pé atrás com muitas promessas, tá? Porque normalmente quem quer vender a picaretagem é muito eloquente, fala muito bem, é muito glamuroso, né? A gente, infelizmente, não tem atalhos fáceis, Sim. né? Então a gente ainda segue o básico bem feito, que nem foi um profissional que falou aqui, Isso, né? Guego. Então também é a mesma coisa pra gente, então comer bem, dormir bem, né, acaba sendo, então assim, acreditar que isso funciona mesmo, né? Desconfiar de um profissional que quando antes de te atender já te pede uma lista de exames, então, para vir consultar comigo já tem que fazer uma lista de exames, que é toda a tabela periódica e 50 páginas de exame. Sim. Exames são complementares, eu preciso ver, né, falar com a pessoa, né, desconfiar de gente que vende promessas assim, né, geralmente médicos sérios, eles vão ponderar que tem benefícios, que às vezes a gente vai conseguir melhorar coisa, outras coisas não, então, né, desconfiar de quem promete 1000 coisas maravilhosas e não diz que não tem efeito colateral nenhum. Que mais de mensagens? Acho que o principal é isso, assim, né? Então, ter esses cuidados. A gente está, infelizmente, no momento, né, da medicina que a gente tem muitos maus profissionais, a gente vai ter que ter mais cuidado, Perfeito. né? Antes de tu falar onde o pessoal pode te encontrar, essa questão da medicina integrativa, ela foi construída. Por que será que o pessoal construiu assim uma coisa nova? Porque pensa assim, vocês devem pensar assim, mas o que que tá passando na cabeça desse povo? O que que é essa medicina integrativa? Eles juntam o quê? Junta a medicina com não sei o quê? Com o que que acontece? Se é que tu Olha, tem noção do que pois é, Henrique, vou acontece. te dizer que eu já parei para tentar ir atrás, assim, de ver de onde começou isso tudo, assim. Tem né, eu não sei se a gente já não está se estendendo demais na conversa, porque Não, eu acabo tranquilo. trazendo coisas filosóficas, antropológicas, sociológicas, É isso aí. Podcast é pra isso. mas é que na verdade tem a ver com isso, né? Mas eu acho que tem a nossa parcela de culpa, assim, da maneira que até então a gente vinha tratando os pacientes, né? Assim, de não conversar com o paciente, de fazer consulta muito rápido, de só largar um monte de exame e mandar a pessoa embora. Isso foi afastando, né, o paciente do médico, e quando vem uma pessoa trazendo, né, tipo assim, a pessoa chegava lá e, medida de estilo de vida era algo muito negligenciado, né, Uhum. então, tu tava doente, azar o teu, toma esses remédios e vai embora, e era isso, né, então, isso é a nossa parcela de culpa, então, né, desvalorização da consulta, do tempo da consulta, excesso de prescrição de exame, pouca valorização do estilo de vida, fez com que as pessoas se sentissem pouco assistidas. E elas começaram a procurar, e aí, na verdade, né, como toda natureza, os nichos precisam ser ocupados, Uhum. né? Isso é a lógica da natureza. Assim foi, e a lógica do mercado também é essa. Então, Entendi. na verdade, aquele profissional viu que, opa, mas aí eu tenho uma parcela de pacientes, né, que se eu der uma engambelada e conversar bonito, daqui a pouco eu vou, né? E aí foi mais ou menos nessa. Então, tem a nossa parcela de culpa. Mas, assim, infelizmente, a geração. Cada vez mais a gente, né, vem observando assim, que as pessoas estão voltando, né, para essa prática mais atenciosa, mais cuidadosa de atenção aos pacientes, né? É interessante porque esse teu relato vai muito de encontro. Uma vez uma pessoa me trouxe a experiência dela foi no médico integrativo, mas isso há um tempo atrás, eu não sabia, e eu escutei a história dela. Uhum. E aí eu escutei, e aí seguiu a conversa, enfim, depois eu fui pra casa e fiquei pensando, pensei, tá surgindo uma área nova, né, da medicina. Mas depois eu pensei, mas será que ele só conversou com ela? Então será que essa pessoa só não foi escutada e talvez os outros médicos não escutaram? Aí ela achou uma pessoa que escuta. Azar do título. Se é médico integrativo,
Se é médico associativo, é médico amoroso, não interessa, entendeu? Médico paz e amor. Paz e amor, mas só escutou. E como tu falou, Exatamente. todos os nichos têm que ser ocupados. Tinha Exatamente. gente que não estava sendo escutado, foi fazer o Exatamente. Pix para quem escuta. Exato. E não, e na verdade, assim, não adianta, a função básica, assim, isso eu falo para meus alunos, né? Que né, eu sou professora, né, do curso Exato. de medicina. Então eu falo para meus alunos e eu digo assim, gente, médico tem que gostar de gente. Uhum. A gente tem que gostar e a gente precisa genuinamente se interessar pelas pessoas. Assim, a gente tem que querer realmente ajudar aquela pessoa no sentido assim, ó, eu me preocupo com que aquela pessoa fique bem. Eu tenho que me preocupar com que ela de fato tenha uma vida melhor e não simplesmente jogar as coisas, Sim. né? E acho que às vezes essa, claro que não estou dizendo que as pessoas que fazem medicina integrativa sejam só pelo contrário, né? Na verdade, elas se aproveitaram desse de ganhar dinheiro em cima, né? Claro. Porque na maioria dos protocolos, né, são caríssimos, né? Então tu não vê nenhum integrativo fazendo caridade na periferia, né? Isso é verdade. E as consultas geralmente são só particulares e extremamente caras, É né? integrativo para quem tem Pix. Mas tem essa questão, então, né, realmente a gente prestar atenção na consulta, acho que a gente vai angariar mais pacientes pro lado, né, pro lado bom da força e diminuir do lado negro, assim. Perfeito. Onde o pessoal pode te encontrar aqui em Santa Maria? Fala um pouquinho aí onde que tu trabalha. Fala também sobre as aulas, né? Da aula na FSM. Isso aí, então, na verdade eu sou professora na FSM do curso de medicina, né? Então, quem vai me encontrar lá, quem for meu aluno, Perfeito. né? E também, claro, né, eu também trabalho né, dentro né, da universidade, também no ambulatório de endócrino do USM, né? E eu trabalho no consultório, né, consultório privado meu, que é ali na Presidente Vargas, né, do Centro Profissional Pedro Martinez. Eu sei, eu preciso melhorar minha questão de redes sociais, né, porque assim como a gente tem pessoas ruins, a gente tem que ter, né, melhor informação, mas é que justamente, assim, por saber que tem que ser uma coisa muito bem feita, né, e talvez eu seja um pouco obsessivo, então talvez, né, tipo assim, que nem tu, olha só, tu fez uma coisa muito bem feita, né, então, Mas tu tá buscando. estou buscando, exatamente. Perfeito. Exatamente. E aí a gente deixa qualquer coisa aqui, tuas redes sociais, teu canal de contato e tá tudo certo, o pessoal consegue entrar em contato contigo. É bem fácil de achar, na verdade. Antes de nós finalizar, eu tenho um presente pra te dar, Ai, que é um mimo da nossa patrocinadora, a maravilhosa, Padoca Padoca Arte. Arte. Eu já sou Exatamente. cliente, na verdade, Sim, né? verdade. O Pedrinho come as coisas. Pedrinho, meu filho de 2 anos, come muito, desde bebezinho, na verdade, né? Desde a introdução alimentar, e são coisas maravilhosas. Muito obrigada. Perfeito, merece. Tizá, a gente agradece muito o teu tempo, o teu conhecimento aqui com o nosso projeto, por poder ensinar as pessoas, trazer conteúdo de qualidade. Espero que no futuro a gente possa trazer mais episódios, talvez com conteúdos mais nichados, até com as novas dúvidas das pessoas, as novas tendências, as novas integrações que vai acontecer. Mas a gente te agradece muito a presença. Imagina, obrigada pela oportunidade de falar e que tomara que cada vez esse projeto continue cada vez mais forte, assim, tá muito legal. Obrigada mesmo. Perfeito. Pessoal, para você que ficou até o final, a gente agradece muito a presença de vocês. Deixem o like de vocês nesse episódio, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que também precisam entender todo esse mundo dos hormônios, certo? Se inscreve no canal porque isso é muito importante para nós avisar a plataforma que o conteúdo que a gente está produzindo aqui é relevante. Então deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Em algum lugar dessa tela você vai ver um QR Code e nesse QR Code estão os nossos patrocinadores que a gente já quer agradecer aqui, que é a Fábrica de Suplementos, o Dr. Juarez Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpliMed e a Trackfield. Então a gente agradece muito o apoio de vocês e a confiança no nosso projeto. Antes de terminar, aqui embaixo também vai ter um link que vai encaminhar vocês para um vídeo, para vocês entenderem como vocês podem trazer a empresa de vocês para dentro do podcast. Então, quando vocês clicarem nesse link, vocês são encaminhados para um vídeo para vocês entenderem como funcionam as ativações da marca. Então, se você quiser trazer sua empresa para dentro do podcast, é só clicar no link que está aqui embaixo, tá certo? Agradeço vocês pela audiência, espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço.